Salve, galera! Tudo certinho? Hoje eu vou fazer aqui mais uma resolução de exercício de física, um exercício sobre atrito. Eu espero que você goste, eu espero que você curta, eu espero que você aprenda, até porque esse é o objetivo do nosso canal. Professora, mas não é um canal da química, por que você está colocando vídeos de física? Isso foi porque alguns alunos me pediram isso e por isso eu comecei com esse projeto. Eu espero que você goste, que possa te ajudar também, beleza? Então presta atenção aí no vídeo. Então esse aqui é o exercício 5 do capítulo 6. Então vamos lá, um bloco de 2,5 quilos, então esse bloco aqui ó, tem 2,5 quilos, está inicialmente em repouso em uma superfície horizontal. Então veja, a gente tem uma superfície horizontal aqui. Uma força F de módulo 6 newtons, olha aqui essa força F, então essa força aqui ó, equivale a 6 newtons, veja que ela está aqui exatamente no eixo X, tá, na coordenada X, então nesse caso, ela não está num plano inclinado, não tem que analisar ângulo, nada, tá? Ela está aqui no eixo X e ela equivale a 6 newtons. E uma força vertical P são aplicadas ao bloco. Gente, eu vou chamar isso aqui de outra coisa, tá? Eu vou chamar de V, tá? Por quê? Para vocês não confundirem esse P com força-peso, que é o que a gente tem usado, tá? Para a gente não confundir uma coisa com a outra. Então, aqui, ó, força V, tá? Então, essa força V é a força vertical. Então, é como se eu tivesse alguém puxando uma cordinha aqui para cima e alguém puxando uma cordinha aqui para a lateral, tá? Então, veja que aqui está exatamente no eixo Y, aqui está exatamente no eixo X. Os coeficientes de atrito entre o bloco e a superfície são aqui, ó, o μs, ou seja, o coeficiente de atrito estático 0,40 e o coeficiente de atrito cinético é igual a 0,25. Determine o módulo da força de atrito, então veja, ele pergunta qual é a força de atrito, ele não fala se é o atrito estático ou o atrito cinético, a gente vai ter que descobrir isso, tá? Que age sobre o bloco se o módulo P, ou seja, V, tá? A gente já chamou de V, que está sendo aplicado aqui para cima. Então, ele quer saber qual é o módulo da força de atrito se V for igual, então na letra A, se V for igual a 8 newtons. Se, na letra B, se for igual a 10 newtons e se for, na letra C, igual a 12 newtons. Beleza? Então, ele quer saber qual é a força de atrito. Primeiro que, na verdade, para todos eles, você vai ter que descobrir qual é a força de atrito, se ela é o atrito cinético ou estático. A gente já viu isso em alguns exercícios, mas eu vou reforçar aqui com vocês. A gente já sabe que para a gente saber se tem atrito cinético, se tem atrito estático, eu tenho que calcular o estático máximo, para saber se eu estou aplicando força suficiente para isso se locomover ou não, né? O que é a força de atrito estático máximo? É o μs, ou seja, o coeficiente de atrito estático vezes a normal. Beleza, isso aqui eu tenho, o problema me dá, que é 0,40, só que eu não tenho o valor da normal, então é o que eu vou precisar achar aqui. Tudo isso daqui, então eu vou fazer toda a análise de todas as forças que eu tenho aqui. Veja, eu tenho uma força-peso sendo aplicada, certo? Por isso que eu quis chamar isso aqui de P, eu chamei de V, porque é uma força vertical que está sendo aplicada para cima. Beleza, tem uma força-peso aqui. Agora, eu também, se eu tenho força-peso, está no horizontal, se está no horizontal, lembra, eu também tenho a força normal, porque eu tenho o quê? Um bloco que ele está aqui, está numa superfície. Lembra, eu tenho um bloco numa superfície, é lei da ação e reação. Tenho força peso e tenho força normal. Nesse caso, como ele está na horizontal, então a força normal aqui, ela é perpendicular, então ela está exatamente aqui na vertical, está em concordância com o eixo Y. Agora, veja, eu tenho a normal sendo aplicada para cima, mas eu também tenho essa força V. Então, aqui, nesse caso, a força P ela é diferente da força normal. Por quê? Porque tem outra força sendo aplicada aqui, ó, na vertical. Então, nesse caso aqui, o que eu tenho? Que a força normal mais a força V, ela vai ser igual à força peso, aí sim. Porque são as duas que estão agindo aqui na coordenada Y. Vamos ver aqui em relação à coordenada X. Eu tenho a força F sendo aplicada para a direita e, lembra, se ele está sendo arrastado, eu estou considerando atrito, eu tenho a força de atrito que está para o lado contrário. Agora, resta saber
se isso aqui é força de atrito estático, força de atrito cinético. Tudo depende da força que está sendo aplicada aqui, da análise que a gente vai fazer. O que eu tenho ali no eixo X é a força de atrito, tá? Que eu represento com F minúsculo. Então, força de atrito, que a gente ainda vai descobrir se é o estático ou se é o cinético. E eu tenho também a força F aqui, que é igual, inclusive, que é igual a 6. Mas a gente já volta nisso daqui. Mas só para a gente ter uma ideia, você fala, poxa, mas se eu tenho uma força vertical atuando aqui para cima, será que eu não estou puxando o objeto? E aí, tipo, ele nem tá encostando, né, no chão. Veja, o que é a força-peso, né? A força-peso, ela é massa vezes a aceleração da gravidade. Eu vou só colocar isso daqui para vocês conseguirem enxergar isso. Bom, se a força-peso ela é massa vezes a aceleração da gravidade, eu tenho que a força-peso, a massa desse bloco é de 2,5 vezes 9,8, eu tenho aqui a força-peso igual a 24,5 newtons. Veja, essa é uma força que está sendo aplicada para baixo, certo? Na letra A, ele coloca assim, olha, se o módulo de V aqui, né, todos eles é dessa força vertical, né, então lá no enunciado ele fala, ó, determine o módulo da força de atrito que age sobre o bloco se V, ou seja, a força vertical, ou seja, a força que está sendo aplicada para cima, que for de 8 newtons, 10 newtons e 12 newtons. Veja que a força que está sendo aplicada para baixo, que é a força-peso, é 24,5 newtons. Ela é mais alta, ou seja, tem um valor maior de força-peso do que qualquer uma que está sendo aplicada na vertical, certo? Então, eu não tenho força suficiente para levantar. Então, em nenhum desses casos, nem no A, nem no B, nem no C, eu vou conseguir levantar o objeto. Ele ainda vai ter um atrito. Só que ele vai ter um atrito menor, porque tem alguém ajudando ali, tá? Então, vai ter um atrito menor com a superfície. Veja, para eu calcular aqui a força de atrito estático máximo, né, eu tenho que ter a força normal, certo? Para saber se esse objeto está se movimentando ou não. Então, a normal, ela faz toda uma diferença, ok? Agora, aqui, o que acontece? Se eu tenho uma outra força, para eu calcular normal, o que acontece? Eu tenho normal mais a força V, porque essas duas estão na vertical, e aqui a força-peso, ela está atuando para baixo. Então, são as duas que estão na vertical. Então, quanto maior for a força V, né, como as duas somadas são iguais à força-peso. Então, quanto maior for essa força V aqui, menor vai ser a normal. Vocês concordam comigo? E daí você vai ter menos atrito, porque ó, a normal está diretamente ligada à força de atrito. Na letra A, então, sendo a força V igual a 8 newtons, a gente já sabe que eu não tenho uma força suficiente para levantar, porque a força-peso é de 24,5. Eu preciso descobrir primeiro se, aplicando uma força de 6 newtons, ele vai se locomover ou não em relação ao eixo X. Para isso, eu preciso descobrir qual é o estático máximo, certo? Que é o μs vezes a normal. Eu já sei que o μs aqui, né, o coeficiente estático aqui é de 0,40 e eu preciso calcular normal. Vamos calcular então, ó. Eu tenho que normal mais a força vertical é igual a força-peso. Bom, eu quero calcular normal, então a normal mais, no caso da letra A, ó, no caso da letra A vertical é igual a 8 newtons. Isso é igual, a gente até já calculou a força-peso, mas eu vou colocar aqui, ó, que é massa vezes aceleração da gravidade. Ou seja, a normal aqui, isso daqui a gente já calculou, acabou de calcular aqui em cima, a gente sabe que é 24,5 menos, passa aqui, ó, subtraindo, menos 8. Então, aqui a gente já sabe que essa normal é igual a 16,5 newtons. Então, no caso da letra A, normal é igual a 16,5 newtons. Então, só vou substituir aqui, ó, 16,5 newtons. Então, aqui, ó, a força de atrito estático máximo na letra A vai ser igual a 0,4 vezes 16,5, isso dá igual a 6,6 newtons. Vamos analisar essa figura. Eu já sei que na vertical eu tenho a força normal, eu tenho a força V, eu tenho a força P para baixo, e eu sei que a força que está sendo aplicada, força de atrito, é em relação aqui ao eixo X. Essa força que está sendo aplicada é de 6 newtons. Só que veja,
Para que eu consiga movimentar isso daqui, ó, a força, eu tenho que quebrar a força de atrito estático máximo, que é de 6,6. Ela não é suficiente. Por quê? Porque a força para começar a movimentar essa caixa aqui, ó, é de 6,6 newtons. Então, isso aqui não é o suficiente. Então, no caso da letra A, a força de atrito que vai atuar aqui é a força de atrito estático, porque ele não vai se mexer. Tá? 6 newtons não é o suficiente para mexer essa caixa. Nesse caso, o que acontece? Eu estou aplicando 6 newtons. Tá? Uma força um pouquinho maior, mas eu preciso de 6,6 newtons para poder mexer. Então, se eu tenho que aplicar uma força de no mínimo 6,6 newtons, o que acontece? Isso aqui também não se movimenta. Se não se movimenta, qual vai ser a força de atrito estático? Vai ser igual a 6 newtons, porque é sempre igual a força aplicada do outro lado. A resposta da letra A é igual a força de atrito estático, vai ser igual a 6 newtons. Se ele não se movimenta, a força de atrito estático é sempre o mesmo valor da força aplicada. Então, ele quer saber, na letra B, quando V for igual a 10 newtons. É a mesma pergunta, né? Ele quer saber qual é o módulo da força de atrito. Então, primeiro eu preciso saber se é o atrito estático ou se é o cinético. Tem que saber se está em movimento ou não. Para isso, eu vou ter que calcular o estático máximo. Professora, por que eu vou ter que calcular de novo? Porque lembre-se, aqui ó, é o μ estático vezes a normal. Mas a gente já sabe, nesse caso, que a normal somado com a força V é igual a força peso. Então, se eu mudo o valor da força vertical que está sendo aplicado, automaticamente vai mudar a força normal. Por quê? Porque a força peso se mantém a mesma, que é M vezes G. Ou seja, a gente até já calculou esse M vezes G, a gente viu que, ó, tá aqui, inclusive ainda tá calculado aqui, a gente sabe que isso aqui é 24,5, isso não muda, tá? Porque eu não tô mudando o objeto, eu não tô mudando a aceleração da gravidade, tá? Então, eu sei que a força-peso vai ser 24,5 newtons aqui. Agora, se eu mudar a força vertical, muda normal. Então, já muda o atrito estático máximo. Porque quanto mais força eu coloco para cima, menos atrito eu vou ter entre essa caixa e essa superfície. Beleza, então vamos lá. A força vertical, então, agora, eu tenho que considerar que ela é 10. Então, mais a força normal. Então, a força normal vai ser igual a 24,5 menos 10. Então, a força normal vai ser igual a 14,5 newtons. Então, força de atrito estático máximo vai ser igual a 0,40 vezes 14,5. Ou seja, a força de atrito estático máximo para esse caso vai ser igual a 5,8 newtons. Ó, essa é a força de atrito estático máximo, 5,8 newtons. Vamos lá fazer a mesma análise, ó. A força sendo aplicada no bloco não muda, certo? Que é igual a 6 newtons. Agora, a estático máximo é 5,8. Eu estou aplicando uma força suficiente para movimentar? Agora tô, né? Porque tá maior do que a estático máximo. Então, veja só, se ele está em movimento, né? Nesse caso, ele está em movimento. Se está em movimento, eu vou calcular o quê? Vou calcular o cinético, porque já não existe mais o estático. Tá? Então, está em movimento? Sim. Então, já não é mais o estático. Eu vou ter que calcular agora o cinético, tá? Então, vai ser o μk, porque está em movimento. Cinético, movimento. Cinético, movimento. Tá? Então, não calculo mais a força de atrito estático. Tem que ser o coeficiente de atrito cinético. Então, vai ser o μk vezes a normal. A normal não vai mudar, né? Porque considerando a força vertical igual a 10. Então, ó, força de atrito cinético vai ser igual aqui, ó, a 0,25 vezes 14,5. Vai dar um atrito cinético igual a 3,6 newtons. Então, essa vai ser a resposta da letra B. Então, agora, gente, calculem a letra C. Veja que agora aumenta a força vertical, diminui, então, a força normal. Então, provavelmente, o que vocês vão calcular é o atrito cinético, né? E, então, calculem a letra C, eu já vou até dar a resposta para vocês. Isso daqui vai dar um valor de 3,1 newtons. Então, e é o cinético. Então, veja, calcule tudo e veja se você conseguiu chegar nesse valor.
Galera, eu espero que você tenha gostado, curtido, aprendido, até porque esse é o objetivo do meu canal, é ajudar vocês a aprenderem. Então, se vocês gostaram, curtiram e aprenderam, compartilha com os amigos para que esses vídeos possam ajudar outras pessoas também.